movemos, nós somos geração do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos trabalhando sobre igreja aos domingos à noite. A igreja, ela não é Jesus, mas ela diz de Jesus. A igreja não é Jesus, mas é sobre Jesus. Por isso é muito importante conhecermos tanto o Senhor Jesus como a igreja dele. Amém? Antes da gente prosseguir, eu quero dar alguns anúncios. No dia 2 de agosto, vai cair numa terça-feira, nós temos aqui em Pouso Alegre, no Hotel Marques Plaza, a abertura do Congresso da Terceira Idade. Então, se você quiser participar disso, a terça-feira à noite, a abertura, ela é 0800 para nós aqui, da Primeira Igreja. Tá? O pastor Gilton, ele vai estar conduzindo todo esse processo, vai durar dia 2, 3, 4, até o dia 5 ou 6, alguma coisa, é até sexta-feira. Podem participar também, só que tem um custo para você participar do congresso, mas na terça-feira à noite não. Principalmente, eu perguntei a ele, pastor, mas é para a igreja toda? Ele falou, não tem problema, mas é mais para o pessoal afim, né? Então, pessoal com mais de 60 anos de idade. Eu estarei lá na terça-feira e estarei fazendo os cultos matutinos de todos os dias do congresso lá também. Mas a abertura, ela é para nós aí, quem quiser ir, tá bom? Queridos, eu quero orar nessa noite pelo pastor Elias, muita tristeza no coração, viu, pastor? E a irmã Eunice, vem cá na frente, por favor, pastor. Com seus cabelos brancos, com a sua barba branca, ele vai nos deixar, queridos. Eu vou sentir tanta saudade dos nossos monólogos. Demorou a cair a ficha, irmão. Eu vou sentir falta dos nossos monólogos. Irmão Antônio também vai sentir falta dos monólogos dele? Nossa, irmã Eunice. É um casal que chegou aqui com tão pouco tempo, conquistou o coração da gente. A Marina não está aqui porque o Davi não está se sentindo bem, mas ela falou, nossa, eu gostei tanto da Eunice, do pastor Elias, e eles estão indo para Juiz de Fora, né? E vai ficar com os filhos. Nada mais justo do que isso, né? Que Deus abençoe. E nós queremos agradecer, pastor, o privilégio de poder ter conhecido o senhor e a sua esposa, de poder ter convivido com vocês aqui, de ter escutado tudo que nós escutamos, que veio da boca do pastor, né? Nós fizemos uma viagem a Poços de Caldas. Foram quanto tempo dentro do carro, pastor? 1h30, 3 horas e 1h30 para voltar. E o pastor não disse tudo. Ele não disse tudo. E eu não disse nada. Ele não disse tudo e eu não disse nada. Mas muito obrigado pela passagem. As portas estarão sempre abertas aqui para vocês, tá? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Elias, pela vida da irmã Eunice, ó Deus, por esse privilégio de ter feito parte da vida deles e eles terem feito parte da nossa vida também. Nós pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre eles e que eles sejam bênção lá no Juiz de Fora, junto com seus filhos, que seja um tempo proveitoso, um tempo de alegria, um tempo de prosperidade e que sempre o Evangelho esteja presente na vida deles e seja proclamado pela vida deles também. Em nome do poderoso Jesus é que oramos, hoje e sempre. Amém. Obrigado, pastor. Deus. Nada, que isso. Deus abençoe. Muito obrigado. Eu que tenho que te agradecer. E louvo mais ainda pelo prazer de ser ovelha dele nesse tempo. Esse pastorzão aqui. Oh, meu irmão, obrigado. Deus abençoe. Muito, mas eu ouvi. Queridos, eu também quero orar pelo José Antônio e a irmã Vanilce, por favor. A Vanilce estava sabendo dessa, não? Mas eu estava, eu fui, né? 41 anos de casado, não estão indo embora não, tá, irmão? O caso aqui é outro, aqui é aniversário de casamento, né? 41 anos de casados, não é isso, irmão? Obrigado pela água. Hã? Amanhã eles fazem 41 anos de casado. Essa família aqui também tem se constituído um presente de Deus para nós. Chegaram aqui vindo de Cambuí, da Igreja Batista de Cambuí, não é?
e retirá-los de lá foi um parto muito grande, né? Até que essa carta chegasse aqui, e depois o cordão umbilical, que ainda continuou vinculado durante um tempo, né? E agora eles estão por completo aqui. Tem sido um motivo de grande alegria para nós também poder participar da história deles, da vida deles e de tantos outros que a gente tem caminhado juntos aqui. Nós vamos orar pelos 41 anos de casamento de vocês, não é? Senhor, nós queremos agradecer nesse momento o privilégio de fazer parte dessa família, o privilégio de caminhar com essa família, de conhecê-los, de ouvi-los, de poder participar da história deles, e principalmente desse momento agora, onde eles completam 41 anos de matrimônio para a glória do Senhor, um matrimônio que tem sido construído na presença do Senhor, sob a orientação do Senhor. E nós queremos pedir que isso continue, ó Deus. E pedimos não só por eles, mas pedimos pelos filhos, pelos netos, que a bênção do Senhor esteja sobre todos e que seja um legado do Senhor nessa família, ó Deus. Nós queremos pedir, ó Pai, que tudo que o Senhor tem trabalhado na vida e no coração deles seja usado para a glória do Teu nome. Sonda, Pai, o íntimo da vida deles. O Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece as orações mais profundas do casal, os desejos do coração deles, ó Deus. Eu peço que é nesse lugar que nós pedimos que o Senhor entre na vida desse casal para que a alegria seja completa. Muito obrigado pela vida deles, muito obrigado por este casamento que é um exemplo para nós. Em nome do Senhor Jesus é que oramos, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Bom, dito isto, vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 3. Capítulo 3 de Efésios, nós vamos ler a partir do verso de número 7. A igreja tem esses movimentos, né, irmão? Um vai, o outro vem, um chega, o outro sai e por aí vai. Não é verdade? A gente tem, e bom quando aqueles que vão, a gente tem esse prazer de enviar, mas com gosto de saudade, né? Com aquele gostinho de, puxa vida, se você ficasse seria legal, né? Mas a vida é assim, né? Uma hora vai, outra hora vem, e aqueles que chegam também, Deus tem nos presenteado com algumas famílias bem interessantes, bem importantes, não é verdade, Tony? Deus abençoe sua vida, meu irmão. Então, Deus tem nos presenteado, está chegando também um casal de Atibaia ali, que vai ser bênção para nós, o Dorival e a Marta, que eu já tive com eles lá na casa deles. Então, são pessoas que vão chegando para o nosso meio e que vêm para nos abençoar para a glória de Deus. Queridos, a palavra de Deus diz assim, verso 7 do capítulo 3, deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, e esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção, verso 10, dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Portanto, eu peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Muito obrigado a Deus, porque temos a Tua palavra como referencial de vida. Muito obrigado a Deus, porque temos a Tua palavra como um testemunho para as nossas vidas, onde podemos recorrer, podemos aprender, podemos aplicar na nossa vida, ó Deus. Ela tem se constituído para nós um tesouro infindável.
nós agradecemos por isso. E peço ao Senhor que o Senhor lance luz sobre esse texto, que já é tão rico. A tua palavra, ela é inerrante, ela é infalível. O erro teu está naquilo que eu escrevo sobre ela. E aquilo que eu escrevo sobre a sua palavra, eu peço em nome de Jesus que a tua misericórdia esteja presente. E que o Senhor pegue, ó Deus, na minha limitação, e aplique isso no coração de forma poderosa dos teus filhos aqui nesta noite. Em nome de Jesus é que oramos, hoje e sempre. Amém. Queridos, nós estamos seguindo essa exposição dessa carta do apóstolo Paulo. Você que está vindo aqui hoje e talvez não tenha seguido essa sequência, talvez se sinta um pouquinho perdido. Eu tento o tempo todo fazer uma síntese daquilo que foi falado, justamente para tentar reconectar pessoas que às vezes perderam uma mensagem ou outra, ou está chegando agora, ainda não ouviu direito o que foi dito, então pode entrar no meio de um jogo que já está acontecendo e pode parecer talvez um pouco estranho. Mas, se você tem interesse por esse material, vai lá no YouTube, aproveita, toca sininho, faz inscrição, faz aquilo tudo que todo YouTube pede para fazer, você faz lá em nome de Jesus, não é? E lá tem todas as mensagens, desde o capítulo 1, desde o primeiro versículo, e pode ser interessante aí para a sua vida. A minha expectativa é que essa carta esteja sendo para você esclarecedora e encorajadora, como é para mim. Eu, toda vez que me debruço na palavra de Deus, é um tempo de muito aprendizado. Às vezes, a dificuldade que a gente tem como pregador da palavra é aquilo que você pega da palavra, é quando você consegue entrar dentro do tesouro e você consegue, de alguma forma, debulhar aquelas preciosidades que tem ali dentro, mas depois você pega aquilo tudo e fala assim, nossa, como é que eu vou explicar isso agora? Eu preciso explicar de forma que um menino talvez de 10 anos, 12, entenda isso, porque precisa abarcar desde aquele que às vezes vai ter uma dificuldade maior de concentração naquilo, até aquele que está ligadão, que traz a Bíblia, que marca e tudo mais. Todos precisam ser abençoados pela palavra. Então, essa talvez seja a maior dificuldade que o pastor Paulo tem, né? Jesus era mestre nisso. Jesus ele tem uma pegada pedagógica incrível. Ele fala de coisas extremamente ricas com uma linguagem extremamente simples, né? Mas eu não sou Jesus Cristo. Na semana passada, nós entramos aí no capítulo 3. E esse capítulo 3 aí, ele pode ser dividido em duas partes maiores, com desdobramentos. Aliás, quando a gente chegar no final do capítulo 3, nós vamos estar encerrando uma metade dessa carta, que diz da parte teológica da carta. Quando nós fecharmos o capítulo 3 e entrarmos no 4, quando a gente entrar no 4, nós vamos entrar na parte prática da carta. É aquele momento onde se pega a teologia e vamos levar ela para a vida da gente. Como é que a gente lida com essa teologia aplicada em nós? Como é que a gente aplica essa teologia no nosso relacionamento com o filho, por exemplo? Com o marido, com a esposa, com o patrão, com o empregado, com a sociedade, com a vida, com os vizinhos. Como é que a gente pega isso e aplica, para que não fique só no papel, ou só no campo das ideias, mas no campo prático da vida? Isso é palavra de Deus. Palavra de Deus não pode ser só teoria. Ela tem que entrar na sua vida e ela tem que se tornar prática no seu dia a dia. Então, esse capítulo 3 ele pode ser dividido em duas partes com desdobramentos. A primeira parte começa no verso 1 e vai até o verso 13. E nessa primeira parte, Paulo vai falar do seu ministério entre os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus. Depois tem uma segunda parte do capítulo 3, que vai do verso 14 até o verso de número 21, onde Paulo mais uma vez vai orar pela igreja de Éfeso, ou pelo menos vai falar da oração que ele tem feito por essa igreja. Essa primeira parte, que vai dos versos 1 a 13, nós dividimos em duas, para ficar mais prático o nosso entendimento, para ficar mais didático. A primeira parte vai dos versos 1 a 6, que a gente falou na semana passada. E nessa primeira parte, dos versos 1 a 6, Paulo fala do mistério, que havia sido revelado a ele em Cristo Jesus. A gente falou disso na semana passada. E a segunda parte, que é essa que nós estamos aqui hoje, dos versos 7 a 13, ele vai falar do mistério que lhe foi confiado em Cristo Jesus. Primeiro ele fala do que foi revelado
depois ele fala do que Jesus falou para ele fazer, vamos dizer assim, com isso que foi revelado a ele. E aqui, presta atenção uma coisa, levanta-se uma placa de advertência muito grande para os crentes em Cristo Jesus, que nós vamos ver isso no desenrolar do nosso bate-papo hoje. Existe uma placa aqui mostrando para nós, mais ou menos que assim, alguma coisa chegou no seu coração. O Evangelho chegou até você. E ele é de uma riqueza incrível. E ele chegou até você, não para que ele fique confinado em você, mas para que ele seja proclamado através de você. E a gente vai ver isso aqui no desdobramento. Então, dito isso, a gente vai aí ao texto, eu vou pedir ao Helder que deixe o verso 7 aí, e Paulo vai começar dizendo, abrindo essa segunda parte da primeira sessão, ele vai dizer, deste me tornei, se a gente pegar aí o verso de número 6, para que você entenda o desenrolar, ele está falando do Evangelho, ele diz, significando que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Aí ele entra no verso 7, deste Evangelho eu me tornei, pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Eu me tornei ministro deste Evangelho. Desde o início desse capítulo, que Paulo está falando dele, ele está falando do que foi revelado a ele, e ele está falando do ministério dele. Na primeira parte, ele fala de um mistério que foi revelado a ele. E esse mistério que estava oculto aos antigos. Quem são os antigos? Aquele pessoal todo do Antigo Testamento, profetas, sacerdotes, líderes judeus, reis. Esse mistério que estava oculto aos antigos, que dizia da convergência em Cristo Jesus de dois povos, ou seja, judeus e gentios. Desses dois, Deus fez um povo só, que é a igreja de Cristo. Isso estava oculto no Antigo Testamento. Os judeus, eles sabiam que um dia Deus ia alcançar as nações e que eles estavam ali posicionados na história como um mediador imperfeito dessa relação entre Deus e os outros povos. Mas eles não sabiam como que essas coisas aconteceriam, como que Deus ia fazer isso. E agora, em Jesus Cristo, esse mistério ele é revelado, ou seja, nasce a igreja. E Paulo agora tem a consciência, e não só Paulo, mas os apóstolos e todos aqueles que vêm se convertendo a Cristo Jesus já no primeiro século, eles têm a consciência de que um povo novo está nascendo. E que esse povo novo, como diz lá em Gálatas capítulo 3, verso 28, é um povo onde não há judeu e nem grego, não há escravo e nem livre, não há homem e nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ou seja, é composto de gentes que vêm de todas as partes do mundo, de todas as nações. Esse é o mistério que foi dado a Paulo conhecer, a igreja de Cristo. E esse povo novo, essa igreja de Jesus Cristo, ela é convocada mediante o Evangelho do Senhor Jesus. As boas novas, a boa notícia que existe um Salvador. E nessa seção da carta, e aí eu falo do verso 1 até o final do verso 3, do verso 13, nessa seção da carta, o Evangelho, ele se apresenta de duas formas. Ele se apresenta como uma verdade que foi revelada, que é isso que chega no coração da gente, quando a gente abre a vida para Jesus Cristo. Quando você vem em uma igreja e você ouve falar que Jesus é Senhor e Salvador, e você abre a sua mente, o seu coração, o Evangelho está começando a entrar na sua vida. Você ouviu uma boa notícia. Essa mensagem foi revelada a você. E ele também é apresentado aqui como uma verdade que deve ser proclamada. Ou seja, ela deve ser falada, ela deve ser anunciada. É uma coisa que eu tenho sempre ensinado aqui nessa igreja, que o Evangelho, ele não chega até nós como uma notícia de que Deus fez algo poderoso na minha vida e que a partir de agora eu estou isolado numa arca de Noé, numa ilha chamada igreja, e que eu preciso me manter ali em segurança para que nada me atinja. Não é isso. Pelo contrário, o Evangelho ele vem para fazer uma convocação a gente.
Ele vem para dizer para nós, olha, Deus fez algo pela sua vida, Deus trabalhou no seu coração, Deus trabalhou na sua família, e você precisa fazer com que essa notícia maravilhosa, ela chegue em outros corações, em outras famílias, em outras casas. Então, se nos versos de 1 a 6, Paulo fala da revelação que ele recebeu, de que os gentios se tornariam em Cristo um só povo, com os judeus, mediante o evangelho, ou seja, o nascimento da igreja, agora ele diz que ele se tornou um ministro desse evangelho. E por um ato gracioso de Deus, ele recebe essa grande revelação e ele é comissionado agora para proclamar a todo mundo essa maravilhosa notícia de que há salvação e reconciliação para eles. Isso é o evangelho. Às vezes as pessoas andam tão perdidas no mundo, tão sem sentido na vida. Elas têm muitas crenças, às vezes, de abandono, acham que foram abandonadas por alguém que não sabe bem quem é. Ou uma crença de desamor, porque tem aquela concepção de que ninguém as ama. E, na verdade, existe uma notícia fantástica para todas essas pessoas. Jesus Cristo morreu na cruz, e esse amor pode alcançar a sua vida. E você nunca mais vai precisar se sentir abandonado, você nunca mais vai precisar se sentir rejeitado ou desamado por alguém, porque Jesus preenche isso no coração da gente. O Espírito Santo ele vem preencher essas lacunas na vida da gente. Então Paulo ele vai dizer que ele recebeu essa mensagem e que ele agora também foi comissionado para proclamar a todas as pessoas essa maravilhosa notícia de que existe um Salvador. E essa graça de receber essa revelação e de ser comissionado para anunciar essa revelação, o apóstolo Paulo considerava isso um privilégio, e é. Um dos maiores privilégios que o ser humano tem, e que poucas pessoas, às vezes, dão atenção a isso, é o privilégio de poder trabalhar junto com Deus, vamos botar isso entre aspas, nesse grande plano que Deus tem de redenção para a humanidade. Deus não precisa da gente, mas Ele nos permite fazer parte disso. Isso é uma coisa incrível, isso é um privilégio muito grande. E Paulo entendia isso, por isso ele diz aí no verso de número 8, embora eu seja o menor dos menores dentre os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Olha como que ele vê o ministério dele, ele vê a vida dele como um privilégio. Puxa vida, Deus me chamou. Ele não precisava me chamar. Ele não precisava fazer comigo o que ele fez lá no caminho de Damasco. É como se a gente dissesse hoje, a gente poderia contextualizar, é como se a gente dissesse, olha, Deus, Ele não precisava ter chegado no meu coração naquele momento de dor. Eu sou um pecador. Deus não precisava ter entrado na minha vida naqueles momentos de dúvidas. Eu sempre fui um pecador. Deus não precisava ter me resgatado. Ele poderia concluir a obra dele, caminhar com a obra dele, sem que ele precisasse de mim. Mas pela sua graça e pela sua misericórdia, ele me chama para perto dele. E ele não só me chama para perto dele, como ele coloca sobre a minha vida, ele me comissiona para dizer isso para as outras pessoas. Então, o que Paulo tenta fazer nesse texto é mostrar que existe um distanciamento entre a condição dele de miserável pecador e o que Deus fez com ele. Quando ele usa aí essa frase, menor dos menores, isso aí pode ser um trocadilho de palavra com o próprio nome dele. A palavra Paulus, o nome Paulus, ele significa pequeno. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, vamos pensar em todos os santos. Quem são os santos aqui? Aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Vamos pensar nos apóstolos. E quando ele pensa nessas pessoas, ele fala assim, olha, quem é o menor? Ah, é fulano, então eu sou menor que ele. Menor dos menores é como se ele estivesse dizendo aí no original, o mínimo do mínimo, o pequeno do pequeno. E é uma espécie de jogo de palavras, como eu disse, com o próprio significado do nome dele. Então ele está dizendo, quem é o menor entre o povo de Deus? Eu sou menor do que ele. Às vezes a gente lê isso aqui e pode para alguns parecer assim, nossa, é uma hipocrisia o que esse cara está falando. Porque ele é um gênio. Paulo é comparado na Bíblia com um dos grandes gênios. Se Paulo vivesse hoje, ele seria provavelmente um dos cérebros teológicos mais aflorados da nossa época. Então as coisas que ele diz aqui é de uma riqueza impressionante. Então como que um cara desse pode dizer que ele é o menor dos menores? Mas não é hipocrisia. Isso aqui, na verdade, é a consciência de um homem que sabe quem ele era.
ele estava perdido em transgressões e pecados. É a consciência de um homem que sabe o que Cristo fez por ele. Cristo salvou, Cristo o entronizou. E é a consciência de um homem que sabe onde Cristo o inseriu na família do Cordeiro. E isso dá ao ser humano um senso de propósito e de missão. Quando a gente entende claramente aquilo que Deus fez por nós, onde nós estávamos, o que Ele fez por nós e onde Ele nos inseriu, não tem como você não ter um senso de propósito. Não tem como você não fazer alguma coisa a mais do que aquilo que nós já fazemos normalmente. Não tem como resumir a vida cristã a idas e vindas à igreja quando eu tenho a plena noção das coisas que Deus fez pela nossa vida, pela minha vida em Cristo Jesus. Isso dá para a gente senso de propósito. Isso faz a gente brigar por uma coisa a mais, a gente investir mais sacrifício. Porque o que é o sacrifício? O sacrifício é quando você faz um pouquinho para além daquilo que você pode fazer. Existe uma média que todo mundo faz. O sacrifício é quando você ultrapassa um pouquinho isso e você começa a brigar contra você mesmo para fazer alguma coisa mais para Deus, uma coisa um pouquinho mais além daquilo que você acha que você pode fazer. Essa é a ideia do sacrifício. E Paulo então vai dizer que ele considera o Evangelho como as insondáveis riquezas de Cristo. Vamos desmembrar isso para a gente entender um pouquinho mais. Ele fala aí de insondáveis riquezas de Cristo. Veja bem, se a gente pegar esse texto aqui e falar o que é o Evangelho aqui, nós vamos falar que o Evangelho é uma revelação, baseado nesse texto, uma revelação de um mistério profundo em Cristo Jesus. E não só a revelação, mas a proclamação de toda a preciosidade que é Cristo. E das bênçãos que Cristo transmite e outorga àquelas pessoas que em quebrantamento, arrependimento e fé se aproximam dele com o coração quebrantado. Então, quando nós nos aproximamos de Jesus, arrependido dos nossos pecados, com o coração contrito e quebrantado, crendo na obra de Jesus, crendo naquilo que ele fez, e nós então nos debruçamos diante da cruz, e nos entregamos a Cristo Jesus, o Evangelho chega até nós. Isso é o Evangelho. É a riqueza de Cristo sendo transmitida a essa pessoa. E essa riqueza de Cristo consiste, em parte, dos seguintes itens: ressurreição dos mortos. O pecado trouxe para a humanidade a morte, um evento trágico, uma coisa estranha. E Cristo vem trazer para nós vida, e vida em abundância. Quando a vida é em abundância, ela é para além daquilo que nós vivemos nessa vida, mas ela transborda e excede a temporalidade e nos coloca na eternidade. Em Cristo nós temos ressurreição dos mortos, a garantia de que o túmulo não é o nosso lugar final, a garantia de que o caixão, aquela posição horizontal, não é a nossa posição final, a garantia de que nascemos, crescemos, envelhecemos, mas isso não é o nosso fim. Nós ansiamos pela eternidade e nós temos essa garantia em Cristo Jesus. Isso faz parte da riqueza que é Cristo Jesus. Outra parte aqui dentro do livro de Efésios, outra coisa que faz parte dessa riqueza, é essa entronização que nós falamos com Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, você não vai ressuscitar por ressuscitar. O ressuscitar não é o fim, mas aquilo que vai ser vivido com Cristo depois é bacana. E Paulo vai dizer aqui aos Efésios que, a despeito deles terem vivido durante a história deles, debaixo de um império romano, em Cristo Jesus eles vão ser elevados nas regiões celestiais a lugares maiores. Ele fala também, esse evangelho, essa riqueza em Cristo, da nossa reconciliação com Deus, ou seja, aquela alienação que o pecado trouxe, na dimensão vertical, a nossa alienação com Deus, e na dimensão horizontal, a nossa alienação com o próximo. Aqui em Cristo Jesus nós somos reconciliados, primeiro com Deus, e depois, outra parte da riqueza, a reconciliação com o povo de Deus, a inserção na família divina. E também o nosso acesso a Deus mediante a Cristo. Essas aqui, presta atenção, são as riquezas que Paulo está falando. Mas tem mais.
Por que ele diz que são insondáveis? Porque isso aqui é apenas um vislumbre de um pote de ouro inesgotável que há de se revelar na glória. E que mesmo lá, nós nunca chegaremos a ver o fundo desse pote de ouro. Presta atenção numa coisa. Presta atenção nas palavras de Jesus, o tesouro inesgotável. Paulo está dizendo das riquezas insondáveis em Cristo. Essas riquezas, elas compõem em parte de ressurreição dos mortos, elas compõem de reinar com Cristo, elas dizem da nossa reconciliação com Deus, da nossa reconciliação com o povo de Deus, do nosso acesso ao Pai mediante a Cristo Jesus, mas isso não é tudo. Paulo diz que essas riquezas são insondáveis. Agora preste atenção nas palavras de Jesus, que é o tesouro inesgotável nas palavras de Paulo. Lá em Mateus capítulo 6, verso 21. Onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Olha só o que Jesus diz. Ele é o tesouro inesgotável. E ele mesmo diz, onde tiver o teu coração, o teu tesouro, ali estará o teu coração. Presta atenção no que eu vou te dizer. O que Deus tem para os crentes é muito mais do que as faltas que eles choram nessa vida por não ter. Isso é um problema sério na vida de muita gente. Tem muito crente dentro das igrejas chorando pelo que não tem, se lamentando diante de Deus dia e noite por uma falta que nunca é preenchida, por uma coisa que não chega, e que quando chega falta um pedaço. Os crentes sofrem, porque o tesouro deles não é o Cristo Jesus em si, mas é aquela expectativa desta vida que eles têm em Cristo Jesus. E quando você põe o seu coração naquilo que não pode preencher a sua vida, sempre você vai ser esse sujeito da falta. Esse sujeito que não encontra um sentido, esse sujeito que não encontra um propósito, esse sujeito que não encontra uma missão para a sua vida, porque o seu coração está sempre naquilo que não vai preencher esse espaço. Então a ideia é sobre aquilo que eu não tenho e que eu gostaria de ter. A ideia é sobre aquela formatação da vida que eu sempre desejei, porque todos nós temos. Nós temos uma formatação da vida. Eu gostaria que a vida fosse assim, eu gostaria que a minha esposa fosse desse jeito, o meu marido fosse desse, meu filho fosse desse, que o meu emprego fosse aquele, que minha renda fosse essa, que meus dias a dia fosse assim. Então nós temos uma formatação. E quando a gente começa a pôr o coração nisso, e começa a pegar isso e exaltar e colocar isso como fim, a vitória está aí, em eu ter essas coisas, mas elas não vêm. Elas não vêm. A esposa não é aquela que você esperava. Ela era há 41 anos atrás, amém ou não? Eu sabia que você ia meter essa. Eu sabia. O marido. E o marido é o mesmo ainda? É, né? É isso aí. Melhor, olha aí, melhor do que isso. Não é? Às vezes eu brinco com minha esposa todo dia. O meu prazer é brincar com a minha esposa. Eu gosto de brincar com ela. E de vez em quando eu falo para ela, eu tenho tanta vontade de voltar a 26 anos de atrás e viver tudo de novo com você. Desde o primeiro dia. Mas nem sempre é assim. O marido, às vezes, fica diferente, a esposa fica diferente, e a gente idealiza filhos, coloca nome. Ontem a gente estava no aniversário do Gabriel, né? E botou nome de anjo, não sei se pensou que ia ficar lourinho, com olho azul e com asa, entendeu? E não fica a mesma coisa, né? Não é o mesmo, né? Os filhos se tornam diferentes, a vida se torna diferente. Jesus vai falar para a gente, o que Paulo vai falar aqui, em outras palavras, existe um tesouro que é muito maior do que isso, que é o próprio Cristo em si. Ele é uma riqueza insondável. E aquilo que eu acabei de falar aqui agora, nós vamos para a eternidade, os crentes, os salvos em Cristo Jesus, vão reencontrar com esse Cristo e vão ver que essas riquezas são muito maiores do que ele imagina, porque é uma riqueza inesgotável, ele nunca vai chegar ao fim. Imagina você comer uma comida muito gostosa e nunca ver o fundo do prato. Um pote de ouro inesgotável. E nós, crentes, precisamos colocar o coração nesse tesouro.
Quando a gente coloca o coração nesse tesouro, tudo muda para a vida da gente. Então, o que Deus tem para os crentes é muito mais do que as faltas que eles choram por não ter nessa vida. E esse evangelho, essa riqueza chegou até Paulo, e esse evangelho foi proclamado por Paulo nos 4 cantos do mundo antigo da época dele, que não eram judeus. E esse evangelho das riquezas de Deus, presta atenção, porque aqui está a nossa placa de advertência, ele não pode ser monopolizado pela igreja, não é uma coisa que tem que ficar aqui dentro. Gente, eu vou dizer uma coisa para você que eu tenho aprendido nesses sei lá quantos anos de vida cristã que eu tenho. Muitas vezes nós vamos encontrar o sentido da nossa vida, sabe aonde? No serviço cristão. Começa a pôr a mão na massa para você ver o sentido da coisa. Como muda tudo. Começa a pegar a massa e virar ela, em vez de você só ficar ouvindo falar de que 8 latas de areia, certo? 1 saco de cimento e 4 latas de água vai dar uma maceira bacana para você fazer um contrapiso. Estou te dizendo isso porque eu trabalhei como servente de pedreiro alguns dias aí, né? Então já estou fera nisso já. E aí você pensa, nosso Deus, eu fico ouvindo aqui. Agora, outra coisa, quando você pega isso e você está lá, ó, é outro nível. Então, o sentido muitas vezes vem nisso. E Paulo, então, a igreja, onde eu estava, esse evangelho, essa riqueza não pode ser monopolizada pela igreja. O crente não tem o direito de receber isso e não falar disso para ninguém. Essa revelação chegou até nós. No dia da nossa conversão, essa revelação alcançou o nosso coração. E nesse dia nos foi concedido a honra de não apenas receber o evangelho, mas de ser convocado para falar para outras pessoas sobre a riqueza que é o próprio Cristo Jesus. Tem muita gente que precisa de Cristo. Tem muita gente sofrendo porque essa riqueza não chegou lá no coração dela. E é por isso que Paulo vai dizer então no verso 9, que foi concedida essa graça para ele, de esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantida oculta em Deus que criou todas as coisas. O evangelho aqui nesse texto, ele aparece como o esclarecimento para as outras pessoas. E é interessante aqui que Paulo usa a mesma palavra que ele usou na oração dele, lá no verso 18 do capítulo 1. Coloca para nós aí, Helder. A mesma palavra que Paulo usou debaixo da palavra esclarecer, foi a mesma palavra que ele usou no verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Aqui a tradução está iluminado, lá está esclarecer. Mas a palavra original é a mesma. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, que o evangelho é as boas novas que lança luz no coração do pecador que se encontra entenebrecido no seu entendimento. As pessoas sofrem por não conhecer Jesus. É por isso que eu digo, Jesus é o nosso melhor amigo. Jesus é a pessoa que nós temos que mais conhecer. Jesus é a pessoa que nós temos que nutrir a maior intimidade com Ele. Ele é alguém que não pode passar o dia despercebido. Nós temos que percebê-lo em todo momento, nós temos que dialogar com Ele em todos os momentos, nós temos que levá-lo para dentro da nossa casa em todos os momentos. Jesus tem que estar dentro da família da gente, não apenas num quadro, numa placa, ou numa Bíblia que está ali em cima, ou numa declaração de fé, ou numa música que nós colocamos no rádio. Jesus precisa estar de forma pessoal e verdadeira dentro da casa e da família da gente, e isso se dá, dentre outras coisas, quando nós reunimos a nossa família e olhamos um para o outro e falamos, vamos conversar sobre Jesus, vamos falar dele, vamos falar sobre o que Ele fez, vamos falar do que é a riqueza que é Cristo Jesus. Isso é levar o evangelho para os filhos. Isso é dizer para os filhos, olha como que Jesus é o melhor amigo, é aquele que você tem que levar para a sua vida. Não só como aquele garçom que fica do seu lado, que toda vez que você tiver chama por Jesus que Ele vai te servir alguma coisa. Ou quando você tiver um perigo, Ele vai aparecer como um soldado para te proteger. A minha mãe dizia muito isso para mim, assim, olha, quando eu ainda não tinha aceitado o evangelho, você só não sabe o que é o evangelho, rapaz. Você passa na rua, se vem uma pessoa perversa para atacar você, Jesus cega os olhos dela e passa tudo despercebido. Você passa na boa. Eu falei, não é possível.
Não é possível. E ela disse, eu às vezes mexia com carro, desmontava carburador de carro, aquela coisa lá. Já falei isso para o Jamil ali, que vergonha falar isso para você, né, Jamil? Mas eu fazia isso, meu apelido era Paulinho Carburador. E juntava aquele monte de fusca na porta, velho, na porta da minha casa, no sábado à tarde, a rapaziada minha. Aí a gente desmontava, botava na criolina, lembra quando botava na criolina o carburador, né? Aquela coisa toda, para ir à noite a rapaziada toda saía, aquela coisa toda, né? E às vezes emperrava um parafuso, a aceleração da lenta não pegava, e a minha mãe, nas entrelinhas, ela falava assim, quando você aceitar Jesus, essas coisas vão ser resolvidas na sua vida, porque ele faz tudo dar certo. Eu falei, eu quero Jesus para mim. E não é que mudou mesmo? A primeira coisa que aconteceu foi eu vender aquele carro velho e comprar um outro. Nunca mais deu problema no carburador. Então o evangelho é para o esclarecimento. E o evangelho aqui aparece para nós nesse texto como algo que é para todas as pessoas. Ele fala que esse evangelho deve ser proclamado a todas as pessoas. Por isso que a igreja não pode monopolizar isso. Por isso que eu não tenho o direito, como crente em Cristo Jesus, de receber esse evangelho e ficar gravitando em torno da minha vida o tempo inteiro. Não é assim. Eu preciso pegar esse evangelho, introjetou o evangelho, o Espírito Santo selou ali, bacana, agora eu preciso viver pela fé nesse evangelho. Se ele diz que está tudo resolvido, está tudo resolvido. Se ele diz que é o Senhor da minha vida, ele é o Senhor da minha vida. Então ele está no controle de todas as coisas, eu tenho que descansar em Cristo Jesus. E aí quando eu consigo descansar em Cristo Jesus, eu consigo entregar a minha família, que às vezes não está naquela formatação, eu consigo entregar a vida de um filho que ainda não converteu, mas eu estou descansando que no momento certo o Espírito vai tratar dele. Quando eu consigo entregar as minhas crises pessoais aos pés da cruz, o meu trabalho, aí pronto, eu coloquei isso em Jesus Cristo, ou seja, a minha confiança se estabeleceu em Cristo no meu viver diário. A partir daí eu estou livre. Livre para quê? Para anunciar as boas novas do Evangelho, para servir ao Senhor. A liberdade não é para eu curtir apenas. Curtir também é legal. Curtir é bom. Mas a liberdade, Cristo nos liberta para a gente servir no reino de Deus. E ele ainda diz mais, ele vai emendar aí no verso 10, e ele vai dizer assim, né? Bota aí o verso 10, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida de todos os poderes e autoridades nas regiões celestiais. Ou seja, é a igreja proclamando o evangelho. Agora veja que coisa incrível, o evangelho, ele tem uma abrangência muito maior do que a gente pensa, não é? Nesse texto aí, a gente vê uma coisa dessa natureza. O evangelho, ele é para pessoas, mas ele também manda um recado a todo o universo. E que recado é esse? Primeira coisa, o poder e a sabedoria de Deus está se tornando visível em todos os lugares. Presta atenção, às vezes você fala assim, a gente pensa, né? Puxa vida, nós estamos aqui na terra, a gente está descobrindo as coisas, o apóstolo Paulo descobriu, né, o mistério da igreja, uma coisa que não tinha sido revelada, e você pensa assim, lá nas regiões celestiais, vamos chamar de céu por enquanto, tá? Lá no céu, todo mundo sabia disso. Não, não sabia. A mesma expectativa que os anjos, que nós tínhamos, os anjos também. Como é que ele vai desenrolar isso? Como é que vai ser isso? Então, quando o mistério do Evangelho é revelado, ele não é revelado só para seres humanos, ele é uma mensagem cósmica também, e essa mensagem a todo o universo criado, aonde há inteligência e onde pode não haver inteligência, em todo o reino visível e invisível, vamos dizer assim, essa abrangência toda, está sendo anunciado que o poder e a sabedoria de Deus estão sendo agora se tornada visível. Então aquilo que era um mistério está se concretizando na existência da igreja. O poder de Deus de restaurar a criação, o seu plano redentor, o seu plano de reconciliação, o seu poder para lidar com o problema do pecado, tudo isso está se tornando visível em todas as esferas. Gente, eu falei uma coisa hoje de manhã aqui, não estava nem nos scripts aqui das crianças, né? Quando
a ideia aqui da EBF hoje pela manhã era Deus, o maior pintor do mundo. E foi me dado o seguinte tema para falar. Vocês não sabiam disso, mas eu sabia, né? A perfeição continua. Esse foi o tema que o Ministério Infantil me deu. Eu falei, nossa, como é que eu vou desenrolar esse negócio, né? E por isso que eu fiz aquela brincadeira aqui, né, e acabou que fechou nisso aí, entendeu? Mas eu falei para eles assim, olha como é que Deus faz as coisas, o mundo criado, aquela coisa toda, né? E vem o problema do mal, vem o pecado, vem uma coisa que estranha que entra na vida da gente. E como é que Deus resolve isso? Gênesis 3,15 é Deus já começando a dar resposta para a gente. Isso mostra para a gente que Deus não deixa a gente sem resposta. Deus não deixa os nossos problemas sem uma solução. Deus não deixa a nossa vida sem algo dele, que venha dele para nós. Então, o que a igreja agora o que Paulo está mostrando aqui, é que Deus está respondendo a todo o universo criado, a sabedoria e o poder dele de restaurar, o plano redentor, todas essas coisas agora estão se tornando visíveis na pessoa e obra de Jesus, e muito mais do que isso, no corpo de Cristo, que é a igreja. Você entende por que igreja tem que ser igreja, gente? Igreja não pode ser só igreja é um lugar que a gente tem que receber todas as pessoas. Igreja é um lugar que as portas têm que estar abertas. Por isso, quando eu cheguei aqui, há 9 anos atrás, eu falei assim, gente, vão arrebentar aquele muro. Essa igreja precisa aparecer lá para fora, a pessoa precisa passar lá e saber que aqui é uma igreja. A igreja está aberta para todos. Mas o nosso objetivo sempre será fazer visitantes se tornarem corpo de Cristo. Esse tem que ser sempre o nosso objetivo. Fazer com que visitantes se tornem corpo de Cristo. Anjos estavam vendo a sabedoria de Deus se materializando na formação da igreja. O inferno estava vendo o poder e a sabedoria e a graça de Deus em restaurar a ordem das coisas. Então a igreja é um anúncio cósmico, como que dizendo, o pecado não estragou os planos de Deus. Deus está formando um povo novo, resgatando e remindo por seu Filho Jesus Cristo esse povo novo. Um povo sem paralelos, um povo sem igual, um povo sem comparativo e que revela a multiforme sabedoria de Deus. E por que revela a multiforme sabedoria de Deus? Porque esse povo é multiformado por gente de todos os lugares. Você quer ver uma coisa? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Não vai ter. Não vou tirar os arranjos aqui de flores. Você pega um arranjo de flor, e ele tem flores de todas as cores ali. Quando você olha daí, você vê uma unidade, um arranjo, mas ele é multiformado. A palavra multiforme usada aqui em Efésios, ela era usada nesse contexto no mundo grego. Para você olhar, por exemplo, uma roupa cheia de cores e olhar ela como uma unidade só, mas você sabe que ela tem várias cores formadas ali. A igreja é isso. Ela é a revelação da multiforme graça de Deus. Ou seja, você olha para a igreja, você vê gente de tudo quanto é lado, você vê o poder de Deus, você vê a graça, você vê tudo formando uma coisa só, linda e maravilhosa. A igreja do Senhor Jesus Cristo. O mundo celestial assistiu isso. Está lá em 1 Pedro 1,12. Coloca para nós aí, Alder, que eu nem me lembro desse texto, mas eu anotei ele aqui. O que ele diz aí? Olha só, a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam em observar. Olha só que coisa maravilhosa que é a igreja. A igreja é o desenrolar da sabedoria de Deus na pessoa de Cristo, na obra de Cristo e na formação do povo de Cristo. E aqui também nesse texto aparece para nós que esse evangelho manda um outro recado para o universo. O eterno propósito de Deus está no curso da história. A igreja não apenas revela a multiforme sabedoria de Deus, mas ela também o propósito de Deus. Então Paulo vai dizer aí no verso 12 o seguinte, coloca para a gente aí. O verso 12, que por alguma razão eu não coloquei ele aqui. Por intermédio de quem nós temos livre acesso e confiança pela fé nele. Não é esse verso. Talvez eu tenha mudado aqui alguma coisa. O propósito de Deus, ele se torna claro nas regiões celestiais, na pessoa de Cristo e na obra de Cristo. Está certo, é isso aí mesmo. Então Deus tem um plano redentor que começa a se desenrolar lá no 12º capítulo de Gênesis. Ali é uma coisa maravilhosa.
Você tem até o capítulo 11, a criação, primeiro grande movimento da história. Deus criou todas as coisas, como a gente viu aqui hoje pela manhã. Depois, a partir do capítulo 3, se inicia um outro movimento grandioso, que é o movimento da queda, um movimento drástico. Então, no capítulo 3, ele começa, ele se desenrola, se desdobra até o capítulo 11, final do capítulo 11, e no capítulo 12 nós temos, então, o início de uma jornada, a nascente do plano redentor de Deus. Então, os seres celestiais olhavam isso e pensavam, como é que ele vai desenrolar isso? Como é que ele vai desdobrar esse plano? Como é que ele vai arrumar essa bagunça após a queda? Aí vem Jesus, reúne todos os salvos em todos os tempos, em todos os lugares, num lugar chamado igreja. E ele reúne esse povo, dá a esse povo acesso à sala do trono, está aí no verso de número 12, outorga bênçãos infindáveis e dá a eles o poder de proclamar a todas as pessoas que existe esse plano. Agora você imagina o inferno vendo isso, que para eles também era novidade. Como é que Deus vai fazer isso? Aí o inferno está assistindo o nascimento da igreja. E aí eu fico imaginando, quando eu estava escrevendo isso, eu fiquei imaginando aquele monte de diabinho lá reunido, olhando aquele negócio do surgimento da igreja. Jesus veio, morreu, e eles pensando e dizendo um pouco assim, nossa Deus, tanto trabalho que nós tivemos, tanta coisa que nós fizemos, só sobrou para a gente um laguinho de fogo e enxofre, mais nada. Eles também estavam assistindo a novidade da igreja. Imagina o inferno vendo isso, né? Eles saíram do Egito mais ricos do que quando eles entraram. Como é que a gente conclui isso? Presta atenção. Toda a Bíblia tem como ator central a pessoa de Deus. Toda a Bíblia tem como ator central a pessoa de Deus. Mas aqui, como em outros trechos da Bíblia, Paulo vai investir algumas linhas para falar da centralidade bíblica da igreja. A Bíblia tem uma importância, a igreja tem uma importância muito grande na Bíblia. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos onde muitas pessoas professam uma fé pessoal em Cristo, mas pouco tem a ver com a igreja de Cristo. Muita gente hoje no Brasil e no mundo professam fé em Cristo Jesus, mas eles têm pouco a ver com a igreja de Cristo. Outros, a despeito de estarem filiados a uma igreja, estão lá filiados, mas nem sempre fazem isso de boa vontade. Outros ainda descredibilizam a igreja, ressaltando os erros da igreja ao longo da história. Isso aí tudo acontece nos dias de hoje. A despeito da igreja ser de Cristo e ter uma centralidade no plano redentor, ela não está isenta de erros. São pecadores que formam a igreja. Todos nós estamos sujeitos a erros. E Deus não abandona essa igreja. Ele permite que ela passe por reformas, que ela passe por avivamentos ao longo da história, mas Ele não abandona. E Deus ainda está edificando e refinando a sua igreja. A igreja, ela é importante para a história, ela é importante para o Evangelho. E ela é importante para a vida das pessoas. E é por isso que eu quero encorajar você a valorizar a sua igreja, valorizar o povo que você pertence. E a melhor maneira que nós temos de valorizar a igreja de Cristo, essa igreja que nasce em tempos eternos, em lugares celestiais, é sendo igreja de Cristo, é rompendo os nossos próprios limites para ser igreja. É vivendo na santidade da palavra, na união do corpo. É ultrapassando os nossos limites. É entendendo que o nosso maior tesouro, ele não está nessa terra. E que se a gente coloca expectativas muito fortes e muito grandes nas coisas desse mundo, ou seja, Jesus tem que sempre arrumar a vida da gente, tem que sempre arrumar aquelas coisinhas que precisam ser arrumadas. Não é que ele não faça isso, não é isso. Mas você não pode centralizar nisso, é muito maior do que isso. Não é sobre nós, é sobre Cristo. A igreja é sobre Ele. Então, quando a gente começa a colocar os olhos no tesouro que é Jesus, pode acreditar que a possibilidade de frustração é quase nenhuma. É por isso que Jesus diz, olha, cuidado com os tesouros dessa terra, onde o ladrão rouba.
o ladrão furta, dá ferrugem, ou seja, esse tesouro não vai assegurar nada para você. A resolução de um problema hoje na vida não assegura a nossa felicidade eterna, nem mesmo na temporalidade. Mas quando ele diz, coloca os teus olhos, o teu coração, nesse tesouro que é incorruptível, que é o próprio Cristo, nesse não há decepção, porque esse ninguém pode tirar de você, esse ninguém pode roubar de você. Então, quando a igreja valoriza Cristo, quando a igreja valoriza a igreja, quando a igreja vive o que é a igreja, nós estamos abrindo as portas com isso para o avivamento das famílias, o avivamento do coração, o avivamento do povo de Deus. E aí é quando nós começamos a levar a palavra de Deus para fora, e quando nós começamos a levar esperança para as outras pessoas, porque nós alcançamos isso, nós vivemos isso, nós cremos nisso, nós acreditamos nisso, nós ensinamos isso para os filhos da gente. E nós levamos isso então para as outras pessoas. Então eu quero encorajar você a valorizar a igreja de Cristo. Eu quero encorajar você a valorizar a sua igreja, a igreja que Deus te colocou. Amém? Vamos adorar o